Olá, meus amores, vamos começar a nossa correção de atividades. Peguem o material de língua portuguesa, abram na página 110 e vamos corrigir as atividades, certo? Acompanhem, questão por questão, comparem as respostas de vocês com as respostas da correção e, se possível e preciso, façam as alterações, ok? Nós temos aí, na chave de abertura do nosso capítulo, uma imagem. Trata-se de uma história em quadrinhos. O que essa história representa? A gente pode considerar ela uma biografia? Nós podemos dizer que essa imagem trata-se de uma biografia? Pode ser considerada uma biografia? Observem que na primeira imagem nós temos um ponto de interrogação e a imagem de um bebê. Na segunda, nós já temos um homem segurando uma placa com uma exclamação. Na terceira imagem, nós temos duas pessoas se abraçando e um símbolo de união. Na quarta imagem, nós temos aí a representação de uma imagem com um símbolo de mais, ou seja, como se fosse uma pessoa num escritório. E no último quadro, nós temos um ponto final e o símbolo de uma cruz. Analisando este texto, que apesar de não ter nenhuma palavra, se configura assim como um texto. Apesar de se configurar como uma história em quadrinho, o título do texto indica outro gênero textual, a biografia. O que você sabe sobre esse gênero? O que vocês conhecem sobre biografia e autobiografia? Nas respostas de vocês, eu pude analisar que vocês compreenderam os dois gêneros, que a biografia é o texto sobre a vida de alguém, é escrito em terceira pessoa, e que a autobiografia é o texto em primeira pessoa, é quando o autor fala sobre si. Então, nós vamos seguir com esse entendimento. Na segunda questão, nos quadrinhos, o que representa os símbolos presentes nos balões? O primeiro símbolo de interrogação indica exatamente os questionamentos, a necessidade que as crianças têm de compreender as coisas. Na letra B, o ponto de exclamação da segunda imagem representa as ordens e as exigências que todos passam ao longo da vida na construção da personalidade. Na letra C, tem-se o símbolo de união, indica união, casamento. Na D, que é a quarta imagem, já se tem um símbolo de mais, que indica o acúmulo de riquezas, ou seja, o enriquecimento. E na última, esse ponto final, seguido da imagem de uma cruz, representa o fim da vida, a morte. Então, esse texto, mesmo sem um composto de palavras, ele construído apenas com imagens, ele representa sim uma biografia. Vamos prosseguir. Na terceira questão, pede-se o seguinte: cada quadro da história em quadrinhos pode ser associado a uma fase da vida do personagem, o que justifica o título do texto. Que fases são essas? Que fases são essas? Escreva, enumere-as em sequência. A primeira imagem do bebê representa a infância. A segunda imagem, com o ponto de exclamação, representa a juventude. A terceira imagem, onde há duas pessoas se abraçando, representa a vida adulta. E a quarta imagem, a velhice. E, por fim, a última, o ponto final, representa a morte. Então, anotem aí e façam as correções. Quarta questão. No quarto quadrinho, que elementos não verbais contribuem para o sentido do símbolo expresso no balão? Bom, no quarto quadrinho, nós temos a imagem de um escritório com o símbolo de mais. Isso significa que o personagem está representado em seu escritório de trabalho, onde se dedica ao enriquecimento. O gráfico na mesa, por exemplo, o encosto da cadeira, tudo isso contribui para
essa interpretação. Quinta questão. Ainda analisando o quarto quadrinho, indique que símbolo possa substituir de maneira semelhante o sinal de adição expresso no balão, considerando a interpretação do texto como um todo. Como trata-se da fase da vida em que se busca o enriquecimento, a aquisição de bens, de posses, poderia ser substituído pela cifra do real, não é? Que simboliza valor monetário, ou seja, o dinheiro. Vamos analisar a sexta questão, por favor, em conjunto. Peguem o livro aí. Vamos fazer a leitura. A história em quadrinhos que você leu foi produzida pelo cartunista Kaulos. O texto a seguir apresenta melhor esse artista. Quem foi Kaulos? Kaulos nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 1943. Ele trabalhou como desenhista nas grandes publicações brasileiras e no exterior, com destaque para o Jornal do Brasil e The New York Times. Faz parte de grande revolução da imprensa brasileira como colaborador de U Pasquim no final da década de 1960 e início dos anos de 1970. Carlos também se destaca como artista plástico, tendo participado de diversas exposições no Brasil e no exterior. Além disso, em 1976, aos 32 anos, ele publicou Só Dói Quando Eu Respiro, o seu primeiro livro. Obra que reuniu quadrinhos publicados no Jornal do Brasil e o Pasquim, abordando um humor quase que trágico. A questão da ecologia, desmatamento, poluição, crescimento urbano, desenfreado, entre outros. E aí nós temos a representação da capa da primeira edição do livro publicado por Kaulos em 1976. O texto lido pode ser definido como uma biografia? Pode, com certeza. Afinal de contas, apresenta um pouco sobre a vida, né? Alguns aspectos da vida do escritor Kaulos, do cartunista Kaulos, e sobre a atuação profissional dele. Então, pode sim ser considerado um texto biográfico. Na letra B, reflita. Para produzir uma biografia, todas as informações sobre o biografado são importantes? Explique. Não são todas as informações que são importantes. Ao produzir uma biografia, é necessário solucionar as informações mais importantes para produzir esse relato. É preciso fazer uma seleção daquilo que é considerado relevante. Continuando. Na próxima questão, só um segundo. Nós temos aí só um instante, deixe-me passar aqui a página, que repetir um pouco. Então, se nós analisarmos, a biografia, ela não vai ser escrita sobre tudo o que há na vida da pessoa, ela vai ser escrita com base nos aspectos mais importantes, certo? E dando continuidade, nós vamos analisar o texto biográfico sobre Fernando Pessoa, o homem. No dia 13 de junho de 1888, em Lisboa, nascia Fernando Antônio Nogueira Pessoa, filho de Joaquim Seabra Pessoa e Maria Madalena Nogueira Pessoa. Aos 5 anos de idade, fica órfão de pai. A mãe casa-se 2 anos depois com o comandante João Miguel Rosa, com quem vai morar em Durban, na África do Sul. Lá, Fernando Pessoa concluiu a formação básica em instituição católica irlandesa. Ainda no período escolar, a pessoa demonstra grande habilidade com as letras, o que veio a influenciar sua vida posteriormente. Além de um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor, crítico literário e ganha destaque na escola pelos seus escritos, chegando mesmo a receber algumas premiações estudantis. Tal aptidão, no entanto, não assegura confiança nas relações interpessoais. Tímido, solidário, introspectivo, será através da criação dos seus heterônimos
que Fernando Pessoa libertará sua necessidade de diálogo. Seus primeiros poemas datam de 1901, escritos em inglês. Pessoa cursou a Faculdade de Letras de Lisboa, abandonando o curso em 1907, publicou estudos e crítica na revista A Águia, fundou a revista Orfeu, tida como o marco inicial do modernismo português. Nesta última, publicou com o heterônimo de Álvaro de Campos os poemas Opiário e Ode Triunfal, que foram bastante criticados na época. Em 1935, Pessoa começa a apresentar sérios problemas de saúde, provavelmente em consequência do consumo excessivo de álcool, vindo a falecer prematuramente em 30 de novembro desse mesmo ano. Sobre as obras, a obra de Fernando Pessoa é extensa, é considerada uma das mais significativas da língua portuguesa, significado por muitos como modernista, sendo um dos fundadores do modernismo português. Pessoa, ele não pôde ser entendido apenas por esta rotulação literária. Do conjunto de sua obra, destacam-se as poesias assinadas como heterônimos, sendo eles Alberto Caeiro, Álvaro Campos, Ricardo Reis e o menos conhecido Bernardo Soares. Essas obras, escritas em nome de outras pessoas, demonstravam influências de outras vertentes literárias, como o classicismo. Em vida, publicou apenas o livro de poesia de língua portuguesa, como Fernando Pessoa, Mensagem, em 1934. Essa obra, de teor patriota, reúne vários poemas sobre grandes personagens históricos portugueses. As demais composições, que compreendem os textos críticos, teóricos e filosóficos, cuja temática diversifica-se religião, esoterismo, misticismo, maçonaria, crítica literária, existência de identidade, foram divulgadas de maneira esparsa. Boa parte da vida literária, a exemplo de Orfeu, percussora do movimento modernista em Portugal, em periódicos e em colaborações como colunista em jornais da época, outros escritos pessoanos foram reunidos postumamente, ou seja, após a morte, visto que nosso poeta armazenava bastante material avulso, pois, segundo ele mesmo, todos os seus escritos foram inacabados. Várias faces. Os poetas criados por Fernando Pessoa ultrapassaram os limites da mera atribuição autoral e se constituíram personagens inteiros cuja profissão, ideologia, princípios, conflitos e história de vida são bem demarcados. Assim, seria impensável falar de Fernando Pessoa sem assegurar proporcional importância às suas obras faces, seus heterônimos. Relevância desses poetas personagens dá-se principalmente pelo fato de que ele publicou mais obras assinadas por seus heterônimos do que propriamente por seu próprio nome. Dessa forma, não bastasse toda a diversidade da personalidade pessoana, alguns posicionamentos são diversos e conflitantes, ou ao ponto de não caberem em si, ou não serem passíveis de reunirem-se numa única identidade. Os heterônimos vêm à tona como identidade autônomas, como data, nascimento, falecimento, causa de morte. Esses heterônimos estão sempre dispostos a dialogar, a criticar de forma indireta ou explícita, influenciar, rechaçar e até invalidar o trabalho de seus pares. Em uma convivência esquizofrênica, cujo resultado proporcionou enriquecedor material para nós, leitores. Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um dos principais heterônimos de Fernando Pessoa. Seu perfil, camponês, filósofo, embora não admitisse, defensor da vida simples e bucólica. Nascido em Lisboa, não teve quase educação formal, apenas instrução primária. Órfão de pai e mãe, morreu tuberculoso. Sua poesia apresenta uma busca pela simplicidade, pela naturalidade do ser. As coisas para ele deveriam ser vistas de modo objetivo. Para ele, pensar não é compreender. E ver é conhecer o mundo. Poeta da natureza, sua poesia apresenta versos livres, utilizando um estilo mais coloquial e espontâneo. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um engenheiro futurista, inconformado com o presente extremamente atrelado à velocidade, por vezes assumindo uma postura de descrença em tudo. Seus poemas são escritos em versos.
Ricardo Reis. Ricardo Reis é médico, defensor da monarquia, clássico moderado. Ligado à natureza e aos ideais pagãos, nasceu na cidade de Porto, estudou em um colégio jesuíta e viveu no Brasil. Seus poemas apresentam uma busca pelo equilíbrio, refletindo sobre temas como morte, a única certeza da vida, os prazeres da existência, retomando um pouco a ideia de Carpe Diem, a recusa a amar e a conformidade perante a vida. Sua linguagem apresenta elementos clássicos, certa erudição e precisão, sem nenhuma espontaneidade. Então, ao longo da leitura desse texto, nós podemos conhecer um pouco sobre Fernando Pessoa, quem é ele, como ele se apresentava, como eram suas obras, certo? Observem que ao longo da leitura, ao longo do texto biográfico, aparecem algumas palavras destacadas. Então, nós vamos precisar entender como essas palavras são aplicadas no texto e qual o real sentido delas. A primeira palavra é heterônimo. O que significa heterônimo? É um personagem fictício criado por escritores. Normalmente, os escritores criam esses personagens para não se apresentarem propriamente. Classicismo, doutrina de tendência que se funda no respeito da tradição clássica e que tem como característica os ideais da antiguidade greco-latina. Esparsa, espalhada, dispersa. Póstumamente, posterior à morte. Autônomas, independente, individualizadas. Bucólicas, relativas à natureza, à vida e aos costumes do campo. Pagãos, ou seja, que não são cristãos. Politeístas. Carpe diem, expressão latina que significa colha o dia, isto é, aproveite o momento. Então, você já tinha ouvido falar sobre Fernando Pessoa? Eu coloquei para vocês um pouco da vida e obra de Pessoa na aula disponível no blog. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo. Como o texto apresenta esse poeta? Nós vimos aí que ele faz uma vasta apresentação da vida e obra de Fernando Pessoa. É importante não confundir pseudônimo com heterônimo. Pseudônimo vem do grego pseudônimos, que é nome falso, sobre o qual alguém oculta a circunstância qualquer, ou seja, um autor fictício. Já heterônimo vai muito além disso, porque é outro nome, outra personalidade, outra individualidade diferente. Portanto, do criador, isto é, o autor assume outras personalidades como se fossem pessoas reais. Então, para você, por que ele escrevia como se fossem pessoas que não existiam? O que vocês entendem? Por que Fernando Pessoa criava outras personalidades para escrever suas obras? Por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul quando criança? Nós vimos ao longo da leitura que ele ficou órfão de pai e que logo depois sua mãe, a mãe do Fernando Pessoa, casou-se com um comandante e foi morar em Durban, na África do Sul. Quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? Nós vimos também ao longo do texto Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Além de poeta, Fernando Pessoa trabalhou em quais áreas? Ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. A palavra biografia significa, ao pé da letra, a escrita da vida. Pensando nisso, qual seria o início e o fim da vida e o fim de uma biografia? Bom, de acordo com a construção do texto biografia, o início normalmente é no nascimento e a morte é o fim, né? É exatamente o que acontece. A biografia tem início no nascimento e tem o fim na morte da pessoa. Segundo o texto, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 e morreu no dia 30 de novembro de 1935. Sobre sua vida, analise as afirmações a seguir. O livro Mensagem é uma obra póstuma. Pessoa viveu 47 anos e morreu em decorrência de problemas provocados pelo alcoolismo. Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Está correto o que se afirma em 3, apenas em 3, porque as demais características são atribuídas a heterônimos de Fernando Pessoa. Na próxima questão, o gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa
de ordem cronológica, logo é um registro escrito de marcas pessoais, de lembranças de fatos relevantes sobre a vida. Sobre isso, responda as questões. O texto lido contém marcas pessoais? Com certeza. No início do texto, quando há um relato de vivência com seus pais, quando fala sobre a vida dele em família. Para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa? Aí é pessoal, vocês vão recolher informações dentro do texto. Na sétima questão, nós temos um poema para a gente analisar. É um dos mais famosos poemas de Fernando Pessoa, chamado de Autopsicografia. Vamos ler atentamente e vamos tentar entender as características desse poema. Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. Então, a partir dessa leitura, o que é uma autopsicografia? Observe que a formação dessa palavra compõe alguns elementos. A autopsicografia. Psicografar significa redigir aquilo que é ditado pela mente. Então, acrescentado do prefixo auto, o termo designa que o eu poético escreveu o que foi dito por sua própria alma, pela sua essência. Normalmente, a psicografia é uma característica atribuída a pessoas que já partiram desse plano e que escrevem para se comunicar com os seus familiares. Dando continuidade, com base na questão anterior, diferencie biografia de autobiografia. Biografia é a obra sobre a vida de uma determinada pessoa, geralmente produzida por escritores, jornalistas e historiadores. Já a autobiografia ou livros de memória apresentam as impressões pessoais de uma pessoa sobre sua própria trajetória. É quando o autor escreve sobre si mesmo. Na primeira estrofe do poema, há uma oposição do que o título dá a entender. Que oposição é essa? Quando afirma que o poeta é um fingidor, o eu lírico ele assume a inverdade daquilo que está sendo dito. Ou seja, não significa que ele esteja livre do sofrimento, mas sim que ele imita por meio dos versos a dor que devera sente. Ou seja, o escritor sofre, condição necessária para o fazer poético, uma vez que a arte é a expressão da emoção e do sentimento. Então, não tem como um poeta fingir para escrever. Ele sente de verdade, porque aquela escrita é uma representação do sentimento, certo? Façam aí as alterações nas respostas de vocês. Qual é o tema do poema Autopsicografia? Esse tema consiste na criação de um poema como resultado do fingimento do eu lírico. É o eu poético escrevendo, colocando a sua mente para representar a dor que ele finge ter, certo? Então, façam as alterações aí, caso tenham errado. Qual é o impasse vivenciado pelo eu lírico durante o processo de criação? Esse impasse significa que o eu lírico finge que está sentindo o que realmente sente. Ele engana a si mesmo. 10ª e última questão. Leia atentamente as afirmativas abaixo, relativas ao poema. Em 1, o poeta finge não sofrer as dores que de fato fazem-nos sofrer. 2, o poeta é mau caráter, pois ele engana deliberadamente seus leitores. 3, o poeta finge sofrer, mas na realidade não sente dor alguma. O que está correto? Qual das alternativas? Apenas a afirmativa 1. O poeta finge não sofrer as dores que de fato fazem-nos sofrer. Ele sente, porém, ele desmente esse sentir, ok? Então, façam as alterações e até a próxima correção. Por favor, acompanhem a correção da atividade do início ao fim.